pensei em começar esse vídeo falando de nossa, finalmente está aberta a época do Natal, mas a gente ainda tá em novembro. Ao mesmo tempo a gente tá no Brasil, onde a gente começa a ver enfeites de Natal sendo vendidos, sei lá, logo em setembro. Então, tanto faz. A época de filmes de Natal está aberta com Operação Natal, um filme que eu não sabia que eu queria e que eu já fiquei muito curioso desde o começo, desde que eu soube que ia ter um filme de Natal com o Chris Evans e o J.K. Simmons, dois atores que eu adoro, eu já fiquei muito curioso. Tudo bem que esse filme também ia ter o The Rock, né? Mas enfim, a gente não pode ganhar todas. E como é produzido, né, pela produtora do The Rock, a gente meio que sabe que vai ter o The Rock e a gente torce apenas pra ele não jogar tão contra assim. Afinal de contas, pra mim ainda tinha dois atores que eu gosto bastante, que valeria a pena ver, então eu fiquei curioso, eu fiquei ansioso, e quando eu vi que esse filme já estava disponível, eu quis ir assistir. E eu confesso que eu fiquei surpreso, porque é o filme que eu não sabia que eu queria, porque basicamente Operação Natal é um grandíssimo filme de brucutu. Eu gosto muito de filme de Natal, eu adoro filme de Natal. E filmes de Natal de ação são meio raros da gente ver. A gente vê que filmes de Natal é praticamente um subgênero. A gente tem comédia natalina, agora a gente tem até terror de Natal. A gente teve aí o Terrifier 3, que sim, é um filme de Natal sim. Mas filmes de ação ainda são um pouco difíceis de encontrar, apesar de que talvez o maior filme de ação da história do cinema seja um filme de Natal, que é Duro de Matar, né? Um dos filmes que estão sempre figurando nas listas de melhores filmes de ação, e também é sim um filme de Natal. Mas beleza, chegamos em 2024, tivemos aí agora Operação Natal, que ia ser um filme de ação natalino, com The Rock, com Chris Evans, e olha, eu vou falar, eu não tô dizendo que esse é o grande filme de ação de Natal, tá? Mas assim, pra quem esperava pouco, ou pra quem não esperava nada, eu saí feliz, é um filme de Natal que me agradou bastante. E eu vou entrar em mais detalhes do porquê depois de me apresentar. Fala galera, aqui quem fala é o Adam, sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se não por aqui e também para deixar um like nesse vídeo para ele chegar em mais fãs de filmes natalinos. Aproveita também para me seguir nas redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora falar de Operação Natal, filme dirigido pelo Jake Kasdan. Quando o Papai Noel, interpretado por J.K. Simmons, é sequestrado na véspera de Natal, o chefe de segurança do Polo Norte, Cal Drift, interpretado pelo The Rock, precisa se aliar ao Jack O'Malley, um caçador de recompensas famoso interpretado por Chris Evans, para encontrarem um bom velhinho e salvarem o Natal. Sinceramente, eu acho louvável que a gente teve aí um filme de comédia de ação natalina, simplesmente por sair um pouquinho da caixinha, né? Como eu falei, filmes de Natal a gente tem aos montes, filmes de comédia de Natal, romances de Natal, mas uma comédia de ação natalina me parece algo muito focado, muito nichado, mas assim, é louvável o esforço de ser feito, apesar de que desde o trailer ele já estava soando como algo meio Jumanji de Natal. Ainda assim, eu achei interessante. E como alguém que é muito fã do filme Um Herói de Brinquedo, lá dos anos 90, com o Schwarzenegger protagonizando, e que é um filme que eu também boto na minha lista de filmes de Natal todos os anos pra ver, eu fiquei curioso pra esse filme, porque eu sabia que ele ia ter umas piadinhas ali, que ia ser aquela comédiazinha bem besta, que ia ter aquele humor meio bobo, mas ao mesmo tempo com umas tiradas, umas sacadinhas bem engraçadas, que é um tipo de humor que eu gosto bastante. E quando eu fui assistir, eu acabei me deparando com esse filme de uma maneira assim que a história em si é uma história bobinha, é uma história bem redondinha, que no geral entrega o básico, mas ao mesmo tempo soa interessante justamente por eles quererem fazer algo que sai um pouco do óbvio, que sai um pouco daqueles filmes que são adições de catálogo em streaming que a gente vê aos montes todos os anos, tanto na Netflix quanto no Amazon Prime. E aí a gente vai ter essa história que ela é redondinha, que ela é bobinha, do jeito que a gente já espera de um filme de Natal, onde o desfecho vai ser aquele desfecho mais felizinho, onde tudo se resume a uma mensagem boa, a salvar o Natal, e onde tanto a comédia quanto a ação, elas vão ser bem básicas, elas vão ser coisas assim que não vai ser a comédia que vai revolucionar o humor, não vai ser o filme de ação que vai revolucionar a forma como são feitos e como a gente consome cinema de ação. Então, o grande diferencial de Operação Natal é justamente o fato de se passar no Natal. E talvez aí seja um probleminha do filme, que é porque o filme ele poderia ser um pouco mais inspirado
com os elementos natalinos. Por exemplo, com a trilha sonora, que eu acho que é uma trilha sonora bem pouco inspirada, assim. Ela poderia talvez usar os clássicos de Natal de uma maneira mais legal, né? Trazer isso e incorporar ao filme de uma forma mais inteligente, mas a gente não tem tanto disso. É um filme que tudo bem que entregue o básico, mas dá vontade de ver um básico um pouquinho mais caprichado. Por exemplo, eles têm uma ideia legal com design de produção. O design de produção cria vários cenários, cria vários objetos de cena que brincam com a ideia de que tudo ali parece um brinquedo. Todos os objetos eles parecem brinquedos de alguma forma, é tudo bem caricato. E é legal, é uma ideia legal. Mas assim, no geral, Operação Natal tem uns relances de algo mais inspirado, mas nunca consegue realmente se tornar algo novo. E fica naquele básico, naquela coisa que assim, vai acabar soando como um filme de Natal que vai ser esquecido no meio de tantos, exceto se você gosta de alguém do elenco, como é o meu caso, que eu gosto muito do Chris Evans e gosto do J.K. Simmons. E aí eu sinto que até talvez realmente uma falta de esforço do filme de tentar fazer algo um pouco diferente, de tentar fazer algo um pouco mais envolvente. A prova disso é que ele acaba ficando, por exemplo, muito naquele básico de se apoiar na temática e na mitologia do Natal sem elaborar tanto disso. Então, por exemplo, a cena que eles vão e encontram Krampus, que é toda uma outra parte da mitologia, da lore do Natal, da lore do Papai Noel, que é super interessante. Tudo que eles fazem ali é super legal, todo o design de produção muda, a temática, as músicas, o tom do filme acaba se tornando algo diferente, mas ao mesmo tempo eles não conseguem elaborar para além do básico, de uma forma de tornar aquilo mais envolvente. E também depende muito se o espectador entende do que eles estão falando, sabe? Porque assim, para algumas pessoas isso não vai importar muito, mas pra forma como eles colocam a importância do personagem, quando a gente para pra pensar um pouquinho, a gente nota que tá faltando um pouco de contexto. Eles podiam elaborar um pouco melhor aquilo como parte realmente da mitologia e não como um personagem que pra muita gente nunca ouviu falar. E apesar da gente sentir isso com Krampus, isso é pior ainda quando a gente vai pra narrativa da vilã desse filme, que é a Grilla, interpretada pela Kiernan Shipka, que é uma atriz que ela sempre, assim, esbanja carisma nos papéis que ela tem, mas que meio que fica escanteada aqui quando a gente não consegue entender qual que é a ideia dela, sabe? Esse filme me lembra um pouco aquele filme A Origem dos Guardiões, a animação da DreamWorks, que juntava vários contos de fada, e que aí a gente meio que perdia um pouco da conexão quando eles iam pra figuras que não são tão conhecidas aqui no Brasil, porque elas fazem parte das histórias que são mais conhecidas nos Estados Unidos. O próprio Jack Frost, que é o protagonista daquele filme, ele é uma coisa muito voltada para alguns países e não tanto para cá. E aí esse filme ele acabou fracassando. Eu sinto que Operação Natal, ele tem essa dificuldade, ele tem uma barreira para lidar, ele tem muita dificuldade de lidar com essa barreira, porque ele não consegue contextualizar a ideia desses personagens. E quando a gente tem isso se aplicando à vilã do filme, né, a principal e única antagonista, a gente acaba tendo um fio narrativo que ele não se sustenta por muito mais. Enquanto a gente tá no sequestro do Papai Noel, sem saber exatamente quem tá agindo, a gente tá mais instigado pelo filme, né? A gente tá mais pego pelo filme. Mas aí quando esse filme tenta elaborar uma personagem que meio que não importa, é irrelevante pra gente, pelo menos eu senti que o meu vínculo com o filme, ele foi caindo, sabe? E eu só fiquei presente no filme por causa das cenas mais nonsense, como por exemplo eles brigando com os bonecos de neve no meio de uma praia, que apesar de tudo é uma cena muito legal. Não vou nem dizer que ela é muito bem filmada, porque ela é bem básica, mas o conceito é interessante e a ação até que agrada. E acaba que a experiência de Operação Natal, ela é basicamente essa. É um filme super básico, é um filme bobinho, que vai fazer meio que a cartilha de um filme de Natal. Não vai ter nenhuma cena que vai ser realmente marcante, que vai ser realmente o grande momento que a gente vai ver esse filme como um grande clássico de Natal. Ao mesmo tempo, ele tem, assim, alguns respiros inspirados, como toda a ideia elaborada, como toda a brincadeira que eles fazem no Polo Norte, todo o conceito que eles criam para explicar o sistema de entrega de presentes no Natal, enquanto eles trabalham. Então, como eles constroem o Natal, como eles constroem a experiência natalina durante o decorrer do ano. Então tudo isso é muito legal e eu acho que o filme poderia seguir por esse lado, tentando brincar um pouco mais com os elementos natalinos, como eu próprio citei a trilha sonora, que é algo tão básico de filme de Natal,
sabe, não é tão esperado aqui, é meio que ignorável, digamos assim. E talvez esse seja o maior pecado de Operação Natal, já que, como eu disse, todo ano a gente tem dúzias de filmes natalinos chegando e é muito arriscado fazer um filme onde ele não tenha realmente nada pra se apegar, porque ele pode se tornar só mais um. Apesar disso, o fato dele ser um filme de brucutu natalino me ganha bastante, então para Operação Natal, nota 6. Eu acho que até como um filme que brinca com a dinâmica dos protagonistas, ele acaba sendo um filme que não se destaca tanto, já que, por exemplo, esse ano mesmo a gente teve o Dublê, que tem toda uma dinâmica mais interessante, tanto para a lógica dos protagonistas quanto para a lógica da ação, e também acaba não sendo aquele filme que é uma opção muito marcante quando a gente pensa em filme infantil, já que a gente teve esse ano O Robô Selvagem, que é um filme muito mais marcante e muito mais envolvente. Mas enfim, se você assistiu Operação Natal, comenta aqui embaixo o que você achou, eu vou ler todos os comentários. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu, falou e até mais.